Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, querido. Que alegria a gente estar nessa noite juntos. Fizemos uma escolha nesse dia, estarmos em um ambiente de palavra, de oração ou não. E nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo a estarmos aqui. Então, se nós cremos que foi uma ação do Espírito Santo nos trazer nesse ambiente, isso significa que o Senhor Deus nos ajuntou para falar conosco. Amém, amado? Então, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Não crie nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Amém, amado? Abra a Bíblia, a palavra de Deus, ou acesse a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16 de João. Glória a Deus. Nós estaremos lendo do capítulo 15 a seguir. Evangelho de João, capítulo 16, do 15 a seguir. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que hás de receber do que é meu, e ele vos há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez, um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que dizes? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco? Não sabemos o que dizes. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez, um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Temos certeza que o Espírito Santo tem algo grande para falar conosco nessa noite, para gerar vida dentro de nós. Amém, amado? Amém. Esse momento é um momento difícil, é um momento conflitante. Os discípulos estão com Jesus Cristo, mas eles sabem
que está chegando o momento em que Cristo será tirado deles. Eles sabem, porque Jesus havia anunciado a eles, que Jesus seria preso, que Jesus seria, de alguma forma, morto, e que Jesus seria tirado do meio deles. Então o coração deles se encheu de tristeza. Eles estavam com medo, eles estavam aflitos, eles estavam ansiosos. E embora eles estivessem com Jesus. E então a gente fica pensando como que alguém pode estar com Jesus e ao mesmo tempo estar com o coração carregado de tristeza, de desânimo, de medo, de ansiedade. Parece um paradoxo, uma coisa tão contrária. Estar com Cristo e ao mesmo tempo sentir sintomas estranhos, avessos, adversos. Mas era exatamente isso que estava acontecendo naquele ambiente. Um pouco antes, Cristo falou sobre a vinda do Espírito Santo, mas dentro do coração deles nada disso se configurava. Tudo que eles ouviram de Cristo parece que não conseguia penetrar no íntimo daqueles homens. Então, embora eles estivessem com Cristo, embora eles tivessem visto todos os sinais e maravilhas, ouvido as palavras inefáveis e gloriosas, o seu coração estava triste. Havia angústia, havia medo. A grande questão de tudo isso, e todos os sintomas que eles estão sentindo, é exatamente pelo fato de que eles ainda não foram iluminados de verdade. Estar com Cristo, estar no ambiente de Cristo, mas não ter a consciência iluminada, não vai fazer muita diferença. Os sintomas serão de um homem normal. Medo, angústia, opressão, depressão, sintomas normais que as pessoas têm. Nesse exato momento, a maioria das pessoas do mundo estão aflitas, estão com medo. Elas não sabem o que vai acontecer com o nosso planeta, com o nosso país, com o nosso estado, com o mundo. A mudança de governo causa medo, angústia. Estamos vendo isso aqui num país vizinho nosso. A angústia da população, o medo de quem vai entrar, quem vai governar. Então, esses sintomas são característicos de pessoas que ainda não têm uma identidade. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem quem Deus é, e elas não sabem para onde elas estão indo. A maioria das pessoas, elas não vivem, elas apenas sobrevivem o caos do dia a dia. E elas estão levando a vida, não para viver a vida, mas apenas para, de alguma forma, manter e fazer com que ela chegue no seu final, mas não há, na verdade, no coração delas, uma ideia do que realmente é a vida.
Qual é o propósito da vida? Então nós encontramos os discípulos e eles estão com Cristo, mas eles não têm uma identidade formada ainda. Eles não sabem exatamente quem é Cristo. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem quem é Deus realmente. E eles não sabem para onde eles vão. Então, por causa disso, seu coração se enche de tristeza, de angústia, de medo. É interessante a gente voltar no tempo e olhar no princípio o homem lá no Éden, no jardim de Deus. O homem, ele vivia diante da presença de Deus, e a presença de Deus era algo normal para ele. Ouvir Deus falar era simples, era comum. Então ele estava ali trabalhando, de repente ele ouvia a voz de Deus, ele prontamente atendia, respondia, interagia com Deus, sem problema nenhum. Mas é interessante a gente observar que quando o homem desobedece a Deus, quando ele peca, a primeira coisa que ele vai sentir é medo de Deus. Depois ele vai sentir vergonha de Deus. Depois ele vai se esconder de Deus. E depois ele vai criar um avental de figueira para tentar esconder o seu pecado de Deus. Notem, o homem perde a sua identidade, ele perde o contato com Deus, e a partir daí que ele sai da presença de Deus, e a humanidade começa a surgir, as pessoas perdem o contato, então elas não sabem mais quem Deus é, elas não sabem quem elas são. E elas não sabem para onde elas irão. Se você conversar com qualquer pessoa no mundo, e você perguntar assim, o que você acha que vai acontecer depois da sua morte? A maioria absoluta diz, eu não sei. Para onde você vai? Ela diz, eu nem sei se alguém vai para algum lugar. Não é assim que a humanidade reage? Quem é Deus para você? Ah, Deus é uma religião. Não, eu não sei exatamente quem Deus é. Quem você é? Ah, eu sou apenas uma pessoa que está vivendo nesse mundo, sem um propósito, sem um destino. Então, todas essas coisas vão gerar sintomas negativos em nós. Medo, vergonha, são sentimentos ruins que são gerados em nós quando nós perdemos a identidade. Então, Cristo está no meio deles. Mas isso não gerou neles uma identidade, uma segurança. Eles estão tristes, angustiados, com medo. E uma coisa que nós precisamos entender, isso é falado todos os cultos, é sobre o que Jesus Cristo veio fazer no mundo. Jesus não veio, a missão dele não é melhorar a nossa vida. Talvez seja a ideia mais errônea que alguém possa ter,
é que Cristo veio para melhorar nossa vida. Ele jamais faria isso. Cristo veio para transformar nossa vida, para nos dar uma identidade, para nos apresentar o nosso Pai. Amém, amado? Ele vem revelar que nós temos um Pai. Ele vem revelar que nós somos filhos. E ele vem revelar que nós temos um destino eterno. Amém. Olha o caos que é o desconhecimento. É interessante que nós encontramos pessoas nas igrejas que, embora elas conheceram de alguma forma Cristo, que elas tiveram alguma convivência com a palavra de Cristo, mas elas ainda sentem medo. Eu já conversei com crentes que disseram: pastor, eu não sei se eu morrer para onde eu vou. Eu não sei se eu estou salvo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, o nosso problema não é estar no ambiente de Cristo, mas é compreender a missão de Cristo sobre a nossa vida. O que Ele veio realizar. E eu preciso me render à obra dele sobre a minha vida. Porque quando a obra de Cristo incidir sobre a minha vida, então eu vou receber uma iluminação que vai gerar uma identidade dentro de mim. Amém, amado? Sem essa identidade, nós estamos perdidos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem é o nosso Pai, nem sabemos para onde nós vamos. Esse é o sintoma clássico que foi gerado no homem por causa da desobediência de Adão. A morte e o pecado entraram no mundo pela desobediência de Adão. E o homem se perdeu de Deus. Cristo veio para nos encontrar. Amém, amado? Quando ele está na frente da casa de Zaqueu, ele declara a sua missão. Ele diz: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém, amado? O homem se perdeu de Deus. Criado à imagem da semelhança de Deus, criado perfeito, criado com um propósito, criado para a glória de Deus, ele se perdeu. Então Cristo vem para buscar e salvar aquele que estava perdido. E o homem se perdeu na sua identidade, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem é Deus, ele não sabe para onde ele vai. E o resultado é a tristeza, é o medo, a angústia, a opressão, depressão, que consequentemente vai nos destruir. Ninguém vai prosperar espiritualmente com medo. Ninguém vai viver uma vida plena com ansiedade, com dúvida.
sem conhecer caminho, verdade e vida. Amém? Jesus Cristo disse em João 10:10, o inimigo veio roubar, matar e destruir. E ele fez isso. Olha para a humanidade e você verá a humanidade roubada da sua identidade. Eles agem de uma forma horrível, porque eles não sabem quem eles são. Toda a ação do homem está pervertida do propósito. Então você vê o homem agindo das formas mais hediondas possíveis, porque ele não sabe quem ele é de fato, ele se perdeu, ele perdeu a identidade, ele foi roubado, morto, destruído. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, porque talvez você esteja alegando, eu sou crente, eu estou na igreja, mas lá no fundo, ainda existem sintomas adâmicos na sua vida. Medo, angústia, ansiedade, depressão, que não fazem mais parte de quem se encontrou ou de quem foi encontrado. Amém? Então Cristo veio encontrar o homem perdido. A parábola do filho pródigo, ela retrata isso com tanta lucidez, com tanta clarevidência. É um filho que se afasta do pai e se afasta da casa do pai. E daqui a pouco você encontra ele descaracterizado, roubado, morto, destruído. De tal forma que ele, caindo em si, reconhecendo a sua situação, ele diz, eu vou lá voltar para a casa do meu pai, mas vou dizer, pai, não precisa nem me chamar de filho. Basta que eu seja um empregado, um servo, um diarista. Veja como que o inimigo trabalha para roubar a identidade das pessoas. Sem identidade, amado, nós somos indigentes no reino de Deus. Quem é você? Onde você é conhecido? Como você é conhecido? O apóstolo Paulo era conhecido no céu e era conhecido no inferno também. O diabo disse, eu sei quem é Paulo. Isso é importante, amém, amado? Eu sei quem é esse camarada. O inferno precisa nos conhecer a partir de uma identidade. O céu precisa nos conhecer a partir de uma identidade. E a partir dessa identidade nós vamos prosperar no nosso caminho. Amém. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu não vou agir. Eu vou ficar andando em círculo. Israel andou em círculo durante 40 anos. Por não conhecer Deus e nem conhecer o propósito de Deus para a vida deles. E ficaram rodando em círculo até morrerem. Olha que desastre, mano. Que coisa sem sentido. Será que não tem um monte de crente rodando até morrer, até acabar? Até nem saber por que ele foi na igreja, por que ele cantou, por que ele estava ali. Estava com Cristo. Mas não sabia quem era Cristo. Nem sabia quem ele era. Então Jesus,
ele olha para os discípulos e vê a angústia no coração deles. E Cristo, como ele veio para dar uma identidade, ele vai falar algumas coisas para preparar o coração deles para uma iluminação. Uma coisa importante que nós precisamos entender, irmão. Enquanto não houver uma iluminação na nossa consciência, nós nunca vamos, de fato, nos conhecer. Quando eu sei quem eu sou, em Cristo, então eu estou livre para agir de tal forma que o meu caminho seja próximo. Quando eu não sei, a minha vida vai se esgotar e eu vou terminar minha existência sem saber nem por que eu estava nesse mundo. Alguém já disse que o lugar mais rico da terra é no cemitério, porque ali estão enterrados dons, talentos, oportunidades e coisas preciosas, que por não haver uma identificação se perdeu. Então, quando nós não temos uma identidade, nós vamos morrer como indigentes sem saber quem nós éramos. Isso é um prejuízo incalculável. Amém, amém? É um prejuízo incalculável. Então Jesus diz: vocês estão sentindo tristeza e vocês vão continuar com essa tristeza. Eu vou embora, mas eu voltarei. Amém, irmão? Quando eu voltar, o vosso coração se encherá de alegria. E a alegria que vocês vão receber, ninguém vos tirará. Amém. Os irmãos sabiam que a alegria é fruto do Espírito Santo? Lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 a seguir, quando fala do fruto do Espírito, ou aquilo que o Espírito Santo gera dentro de nós, uma das virtudes é a alegria. E o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, fé, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio, etc. Então, a alegria é gerada em nós pelo Espírito Santo. Amém, querido? E a alegria é uma virtude incircunstancial. O que é uma coisa incircunstancial? É algo que não depende de circunstâncias, porque ela foi gerada dentro de nós. Amém, querido? Pega o apóstolo Paulo. Ele é preso, ele é torturado, ele é amarrado no subsolo de uma prisão, num ambiente fétido, sujo, possivelmente escuro, mofo, um cheiro insuportável, e ele está ali amarrado. Irmãos, qual seria a nossa reação, querido? Se nesse exato momento, ao chegasse aí a polícia, te levasse preso, sem te falar o porquê, te batesse, te acorrentasse, jogasse você no fundo de uma prisão, como é que você reagiria? A maioria de nós choraria, gritaria, só não se mataria porque estava amarrado, né? Então não dava para fazer coisa pior, mas a tendência era essa. E possivelmente murmuraríamos contra Deus. Por que, Senhor? Por que eu estou aqui?
Mas Paulo tinha sido iluminado. O Espírito de Deus acendeu uma luz dentro dele. Paulo sabia quem ele era, irmão, isto é de suma importância, isso é vital para a nossa vida. Amém? Eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, eu sei disso. Então, naquela circunstância, ele resolveu cantar, adorar, louvar, glorificar. Porque, embora ele estivesse preso, seu coração, seu espírito estava livre. Ele sabia que nada, como foi aberto o culto hoje, nada, absolutamente, o poderia separar do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Ele tinha uma identidade, amém, querido? Adora. E eu penso no meu coração, a alegria de Deus, né? De ver uma cena dessa. Que prazeroso é para Deus ver que alguém entendeu, que alguém compreendeu, que alguém tem uma identidade. E os céus reagem. Os céus vai reagir a uma ação de um homem que tem alegria no seu coração, que tem uma identidade, que tem um propósito, que tem um destino, amém, querido? Um terremoto, o mover de Deus, a libertação deles e a conversão de almas. Então, Paulo entendeu uma coisa: não importa onde eu esteja, não importa o que estiver acontecendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou, eu sei o propósito de Deus para a minha vida. Amém, querido? Paulo num barco, uma grande embarcação, e essa embarcação está afundando. E vai morrer todo mundo. E havia muitos prisioneiros, então os soldados tiveram uma ideia: vamos matar os prisioneiros, porque vai morrer mesmo, para não acontecer que ninguém consiga fugir. Mas lá está o apóstolo Paulo. E ele disse: não precisa matar ninguém, ninguém vai morrer, porque todas as vidas que estão aqui, Deus colocou na minha mão. Amém, irmão? Eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui, ninguém morre. Amém, querido? Glória a Deus. Você já imaginou se você descobrir quem que você é, amor? Você já parou para pensar nisso? Ninguém morre aqui. Satanás não tem domínio sobre esse ambiente. Eu estou aqui, e se eu estou aqui, Deus está aqui. Eu lembro de uma cena, eu era jovem ainda, mas essa cena nunca saiu da minha mente. Ali no São Francisco, quando estava surgindo São Francisco ainda, duas pessoas endemoniadas e a família ali sem saber o que fazer com aqueles endemoniados e estavam destruindo a casa. Aí lembraram que na frente da casa deles tinha um senhorzinho, muito simples, mas que era crente. Então correram lá chamar o irmãozinho crente. E ele veio e ele entrou no portão assim, e ele disse: dá licença que Jesus Cristo chegou aqui. Amém, amor? E foi lá, expulsou os demônios, libertou e pregou o evangelho. Então eu fiquei olhando a consciência daquele homem. Jesus chegou aqui. Amém, amado? Não há medo. Não há angústia. Não há depressão. Jesus está aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é. Eu sei para onde eu vou. Diga amém.
Diga glória a Deus. Então Jesus Cristo disse: o dia que eu voltar, e ele não está falando do arrebatamento, porque ele disse assim sobre o Espírito Santo: eu voltarei para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador. Vocês não ficarão órfãos, eu estarei com vocês. Então ele diz para os discípulos: se reúnam, esperem, até que do céu venha o Espírito Santo sobre vocês. Não façam nada, vocês não têm poder para fazer nada, esperem. Eu voltarei, e quando eu voltar, vocês serão iluminados. Não haverá mais medo, não haverá mais dúvida, não haverá mais depressão, nem ansiedade, porque vocês saberão quem eu sou, vocês saberão quem vocês são, vocês saberão qual é o propósito de Deus e qual é o destino das vossas vidas. Aplauda o nome dele. Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre nós. Exatamente agora. O que nós estamos sentindo? O que cada um de nós sabe acerca de si mesmo? Se eu te perguntar quem você é, o que você me responderia? Qual é a sua identidade verdadeira? Se eu te perguntar quem é Deus para você? E para onde você vai quando terminar os seus dias aqui na terra? Querido, isso é vital, é de suma importância, em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, diga: Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, eu não quero sair desse ambiente sem a certeza plena, absoluta da minha identidade. Amém. Então, 3 coisas que nós precisamos saber plenamente. Primeiro, quem nós somos. O que a palavra de Deus diz acerca de nós a partir de Cristo. Então, em 1 João 5,19, João diz assim: sabemos que somos filhos de Deus, vírgula, e que o mundo está no maligno. Amém? Glória a Deus. Você sabe disso? Ó, glória, hein? Você sabe disso? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Agora de verdade, qual é a sua identidade? Isso tem que queimar no nosso coração, querido. Tem que queimar de tal forma que eu me mova, eu ande, eu fale, eu pense e eu haja como um filho de Deus. Eu não posso ter uma outra reação na minha vida que não seja de um filho de Deus. Amém? Sabemos que somos filhos de Deus. E como é que eu sei? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que eu sei que o Espírito Santo está me guiando? Quando eu percebo que todas as minhas ações glorificam a Deus. Porque a ação do Espírito é revelar Cristo em nós,
para que voltemos ao propósito original de viver para a glória de Deus. Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 12, com a finalidade de sermos para a glória de Deus. Amém? Você não pode ser para outra coisa. Você não pode ser para nada que não seja para a glória de Deus. O Espírito Santo vai gerar isso em mim. Por isso que Jesus falou: quando eu voltar. E a Bíblia diz em Atos 2 que eles estavam reunidos num ambiente orando. Quando de repente aquela casa foi invadida pela presença do Espírito Santo e todos eles foram cheios de Deus. Amém. Cheios de Deus. Eles estavam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo. Então agora, quando eles saem daquele ambiente, eles não têm mais medo, não há mais angústia, não há mais ansiedade. Eles vão marchar. E a Bíblia diz que quando eles saem daquele ambiente, havia ousadia, havia poder, havia virtude. Onde eles passavam, a glória de Deus se manifestava, porque esse é o propósito, querido. Eu não posso chegar num ambiente e a glória do Senhor não está ali para transformar aquele ambiente. Os irmãos sabem que uma das artimanhas mais terríveis e ardilosas de Satanás é esconder a nossa identidade. Ele não tem problema de você vir na igreja, ele não tem problema com isso. Nem de você ouvir a palavra, nem de cantar, louvar. Não, ele não tem problema com isso. Ele tem problema quando você sabe quem você é. Aí ele tem um grande problema. Na tentação de Cristo, a primeira fala do inimigo é colocar dúvida na identidade do próprio Cristo. Se tu és filho de Deus, nós vemos a sagacidade nessa pergunta e percebemos que ele está querendo induzir Cristo a pensar se ele é ou não. Se tu és filho de Deus, não sei se é. Agora imagine nós, querido, quantas vezes nos pegamos pensando se nós somos realmente. Às vezes nós pensamos, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Além de mim, quem já pensou isso, amado? Eu já pensei em circunstâncias terríveis. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Ele ainda tem um propósito na minha vida? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Às vezes, quando eu converso com Deus, assim, nas minhas orações, eu falo: Senhor, o Senhor prometeu uns negócios aí para mim, não se cumpriu ainda. E não se cumpriu por falhas minhas, mas eu sei de uma coisa: quando o Senhor falou, o Senhor já sabia até que eu ia falhar, o Senhor sabia tudo que eu ia passar. Amém, amado? O Senhor não tinha problema com isso. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer na minha vida, mas mesmo assim o Senhor falou. Então eu tenho certeza que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir na minha vida tudo aquilo que o Senhor falou. Amém, amado? Tem alguma promessa aí parada aí no tempo na sua vida, amado? Ele é fiel e justo. Ele é poderoso, querido. Ele não se esqueceu. É nós que esquecemos. Ele não se esqueceu. Ele vai cumprir. Se você
entender a sua identidade. Se você disser nessa noite, Senhor, eis-me aqui, a tua palavra falou comigo, eu compreendi quem eu sou, eu compreendi quem o Senhor é, eu compreendi para onde eu vou. Então, cumpra em mim toda a sua vontade. Amém. Então, eu preciso saber quem eu sou, filho de Deus, resolvido. Eu preciso saber aonde eu estou na história de Deus. Às vezes a gente não fica meio que perdido na história, mano. Onde eu estou na história que Deus escreveu? Por que eu não estou indo? Por que eu estou parado? Por que não está fluindo? Então a próxima coisa que eu preciso entender é aonde eu estou na história de Deus. Vamos voltar lá no Éden? A primeira pergunta de Deus para Adão: Adão, aonde tu estás? Pergunta: aonde ele deveria estar, querido? Diga assim: no centro. Então, aonde nós devemos estar? No centro da vontade de Deus. Amém. João, capítulo 15, versículo 4. Estais em mim e eu em vocês, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não estiver em mim, assim vocês, sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém. Então agora eu sei que eu sou um filho de Deus, agora eu preciso me situar, me localizar, me posicionar no centro. Quando Deus me chamar, eu não posso dizer, eu estou escondido aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, no centro da sua vontade. Amém, querido? No lugar onde Ele me revela o que Ele quer. No lugar onde Ele me faz andar. Nos caminhos dEle, na direção dEle. Então, para que eu tenha a alegria completa de Cristo em mim, incircunstancial, eu preciso saber quem eu sou. Já descobri, filho de Deus, aonde eu estou, no centro da vontade de Deus. E agora, eu preciso ter certeza de que para onde eu vou. Amém? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Então eu já começo a entender para onde eu vou. Vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém. Então agora eu tenho um destino. Aconteça o que acontecer. Venha uma terceira guerra mundial, entra governo, sai governo, nada disso vai me abalar, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei que há um lugar preparado para mim, porque Jesus Cristo disse em João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam. Amém. Então agora, está resolvido. Eu sei quem eu sou, filho de Deus. Eu sei onde estou, no centro da vontade de Deus. Eu sei para onde eu vou, para a eternidade, para os braços do Pai, para viver com Ele eternamente. Eu agora tenho um propósito, eu tenho um destino, eu tenho uma identidade. Amém, amado? Desta forma, Jesus Cristo disse: a minha alegria será completa dentro de vocês.
E essa alegria ninguém poderá roubar de vocês, porque quando eu tenho certeza dessas coisas, amado, ninguém vai mudar o meu humor, ninguém vai transtornar a minha vida, porque eu tenho certeza que a minha vida está sobre uma rocha eterna. Eu tenho certeza que eu estou sobre um alicerce firme. Diga amém. Diga glória a Deus. Você pode se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Você recebeu essa palavra, querido? Então nós vamos orar para que essa palavra possa ser configurada plenamente dentro do seu coração. Nós vamos orar para que o Espírito Santo enche o teu coração de alegria. Talvez você entrou esta noite aqui e você está triste, aborrecido, com alguns sentimentos contrários, as coisas não estão dando certo, você está em dúvida sobre o que fazer, você tem algumas questões aí pendentes. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ilumine o teu coração, o teu entendimento, para que você tenha certeza dessas três coisas. Eu sou filho de Deus, eu estou no centro da vontade do Pai, eu sei para onde eu vou. Amém.